Se você está assistindo esse podcast em vídeo, você deve estar muito feliz agora, porque temos a presença ilustre do senhor Fidel. Né, filho? Decidiu ficar no meu colo hoje, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai deixar o Fidel aqui até ele decidir que não quer mais. Eu nem ia gravar esse episódio hoje. Eu não tinha a menor expectativa de conseguir gravar o meu podcast hoje, é segunda-feira. Geralmente segunda-feira é um dia que não tem como, mas eu tô tão cansada do final de semana que meu cérebro, assim, não tá conseguindo progredir muito nas outras tarefas. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas que eu gostaria de falar. E eu pensei, cara, isso aqui poderia ser um episódio de podcast. E eu falei, que saber, eu vou gravar agora. Então, estamos gravando agora espontaneamente. No último final de semana, se você me acompanha nas redes sociais. E se você não me acompanha, tá aí uma ótima maneira de me apresentar. Então, vou me apresentar antes de continuar esse podcast. Olá, queridas e queridos, eu sou a Lu, no Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Bom, o meu último final de semana foi bastante movimentado. Se você me segue no Instagram, você com certeza sabe do que eu tô falando. Na sexta-feira, dia 12 de janeiro, eu me tornei uma cidadã americana. Tirei a minha dupla cidadania e quando você se torna uma cidadã americana, você tem que jurar a bandeira, tem toda uma cerimônia para todas as pessoas que estão recebendo a cidadania naquele dia, você vai lá no tribunal, enfim. E aí eu fui e quando eu tava lá no tribunal, né, durante a cerimônia, a moça que estava presidindo a cerimônia pediu para 3 pessoas se voluntariarem para contar a história de como elas entraram nessa jornada para conseguir a cidadania. Nós éramos 32 pessoas pegando a cidadania de 29 países diferentes, se eu não me engano. Filho. Nós éramos, se eu não me engano, 32 pessoas que estavam pegando a cidadania naquele dia, e aí tinham vários parentes, amigos das pessoas que estavam ali para fazer a cerimônia. Tinha gente que, poxa, tava, sei lá, 40 anos tentando pegar a cidadania, enfim, muitas coisas, muitas histórias legais possíveis, mas ninguém queria se voluntariar para ir lá contar a história. E aí, o Steve, meu marido, ele tava na plateia em cima, na parte de cima, assim, do tribunal, me mandando mensagem falando, ai, vai e fala você. E eu, tipo, não, cara, minha história é totalmente sem, sei lá, anticlimática. Não tinha nada de absurdo no meu processo, de difícil, de emocionante. Basicamente, eu fui para os Estados Unidos, conheci um gringo, a gente se apaixonou, casei, peguei a cidadania. É isso. E aí eu não queria contar essa história, porque eu achei que a história era chata. Só que aí ele falou, cara, vai lá, porque ninguém quer ir, e se você for, você fala rápido e aí acaba rápido. E eu vou confessar pra vocês que eu queria que a cerimônia acabasse rápido, porque tava demorando muito e eu precisava desesperadamente fazer xixi. E aí eu pensei, beleza, talvez. Só que fiquei quieta, falei, não, vamos ver se outras pessoas se apresentam. E ninguém levantava o braço a ponto da cerimonialista falar, olha, se ninguém se voluntariar, eu vou ter que escolher 3 nomes. Eu fiquei pensando, caraca, que bosta. E aí eu pensei que se eu falo tanto de coragem, de ser corajosa aqui com vocês, no podcast, no Instagram, no TikTok, enfim, então eu precisava, né, calçar os sapatos que eu tanto falo sobre. Também não sei nem se isso é uma expressão, mas enfim. Levantei a minha mão e fui a primeira a me voluntariar, e aí, seguido do meu exemplo, 2 outras moças decidiram que também queriam contar as histórias delas. Então, subi, fui falar no palanquezinho e, cara, eu tava nervosa. Eu vou te falar que eu não esperava estar tão nervosa quanto eu fiquei. A minha voz tremeu o tempo inteiro, mas eu fui lá, contei a minha história, contei que eu fui pra Aspen, no Colorado, 10 anos atrás, que eu conheci o Steve, meu marido, lá durante essa viagem. A gente fez um namoro à distância por um tempo, idas e vindas, enfim. Contei a história de uma maneira mais cativante, bonitinha, seguida de 2 outras histórias que foram mais difíceis, mais comoventes, como eu já imaginava que seria a história da maioria das pessoas que estavam ali, mas que pelo menos foi, talvez, sei lá, um alívio cômico, não sei. O pessoal gostou. Depois da cerimônia, vieram falar comigo, falaram que acharam a história bonitinha, etc. Isso aconteceu na sexta-feira e ontem, domingo, eu fiz a minha primeira meia maratona.
e eu diria que não foram com as condições mais ideais do mundo. Eu não esperava passar por alguns dos desafios que eu passei nas 2 semanas que antecederam a meia maratona. Meia maratona são 21 quilômetros, se você não sabe, 21,1. E eu me inscrevi final de dezembro, se eu não me engano. Não, meio de dezembro. E tava tudo certo, eu tava seguindo o meu ciclo de treinos, estava me sentindo super bem, até que eu me machuquei 2 semanas atrás e eu fiquei quase 10 dias sem poder correr. Eu machuquei o meu tendão de Aquiles. Então foram mais ou menos ali 10 dias quase que eu não pude correr, às vésperas da meia maratona. E depois que eu consegui voltar a treinar, que foi tipo na semana passada, tive treinos assim meio medíocres, né? Eu não podia fazer treino de tiro, eu não podia fazer distâncias longas, eu tava só tentando sobreviver ali e conseguir correr sem dor, que foi o caso. Quando chegou no dia da prova, eu não tava sentindo dor nenhuma. Só que o que aconteceu? Eu menstruei um dia antes. E quando eu menstruo, o segundo dia da menstruação é sempre o pior dia. Ele é o dia que o fluxo é o maior de todos. E eu já tenho um fluxo mais intenso. E é a roleta russa da cólica. Tem mês que eu não tenho cólica nenhuma. E tem mês que parece que eu tô parindo um dinossauro que tá tentando sair do meu útero, rasgando ele, assim. Não dá nem pra explicar direito o que acontece. Adivinha qual foi a roleta russa que rolou ali ontem? Sim, era da cólica. Eu acordei 4h30 da manhã pra corrida e comecei a sentir a cólica aumentando aos pouquinhos. Na hora que eu saí de casa, eu já tava com muita dor, de tipo, dar frio na barriga e sentir aquele calafrio na espinha e náusea. E eu pensando, meu Deus do céu, como que eu vou correr 21 quilômetros com essa dor? E eu não sabia nem se o coletor que eu tava usando ia segurar o fluxo por 21 quilômetros, porque eu nunca corri mais do que 7, sei lá, menstruada. Então não tinha a menor noção se o meu coletor menstrual ia conseguir segurar aquele fluxo. Coloquei até um externo também, né, só por precaução. Mas a dor era o que eu tava mais preocupada, porque eu tava com muita dor. E tava muito frio, tava 4 graus quando eu saí de casa, tava escuro ainda, então quando a corrida começou o sol tava nascendo, então tava assim muito frio, e o frio só piora a cólica. E aí eu cheguei pra correr, e eu tinha um ibuprofeno de 800 miligramas que o meu sogro me deu. Eu não sei explicar, gente. Isso daí eu acho que se você for atropelado por um caminhão, tomar um ibuprofeno desse, você não sente mais nada. Então, 10 minutos antes da corrida, eu tomei o negócio com a esperança de que fosse funcionar. Nos primeiros 2 quilômetros, eu diria que eu ainda tava, assim, sentindo bastante dor. E eu pensei, se eu continuar sentindo dor por mais 5 minutos, tipo 15 minutos de dor, eu vou parar, porque não tinha como. Eu tava muito enjoada. Só que aí fez efeito. O negócio fez efeito do nada, fez efeito. E aí, menina, não é que eu não tava só sentindo cólica, eu não tava sentindo mais nada. Eu não sentia dor no joelho, dor na panturrilha, dor muscular, nada. Eu tava assim, pleníssima, correndo como se eu estivesse flutuando pelo ar. Falei, cara, que é isso? E aí eu aproveitei o embalo pra dar o meu melhor ali, enquanto o bichinho tava fazendo efeito. Quando chegou mais ou menos nos últimos 3 quilômetros, eu comecei a sentir dor de novo. O efeito foi passando, e aí nos 2,5 quilômetros final ali, não tinha mais remédio nenhum. A carruagem virou abóbora. E eu tava só tentando sobreviver mesmo até o final daquela corrida. Tava sentindo muita dor, a dor da cólica começou a bater assim na minha lombar, porque quando eu sinto muita dor de cólica na frente, ela começa a irradiar pra lombar, e aí parecia que eu tava assim, descadeirada. E só o que eu conseguia pensar era, eu consigo, eu treinei pra isso. São 2,5 km, cara, no máximo 15 minutos. O que são 15 minutos em 24 horas? Você consegue, você já correu 19 quilômetros, cacete, você só precisa correr mais 2, 3, sei lá. E o tempo inteiro falando que, tipo, eu consigo, você consegue, vai. Até que eu vi aquela linha de chegada, e quando eu via que a linha de chegada tava chegando, eu dei um último tiro final, assim, que eu corri o mais rápido que eu podia pra, bom, terminar num tempo legal e também, principalmente, pra terminar logo. E terminei, foi incrível, eu fiz num tempo melhor do que eu esperava. Eu achava que eu conseguiria terminar em mais ou menos 1h58 por aí, e o meu objetivo era terminar a meia maratona em menos de 2 horas, que é um feito super legal. As pessoas que correm e que têm uma pretensão mais, assim, séria com relação ao esporte, pra quem tá começando, uma meia maratona sub 2, ou seja, abaixo de 2 horas, é um objetivo pra muitas pessoas. É um marco na vida do corredor.
corredor. Conseguir fazer isso na minha primeira meia maratona foi inacreditável. E não só consegui, como eu consegui com folga. Eu consegui terminar em 1h53. Eu tava muito, muito, muito feliz, muito aliviada. E eu só consegui ficar lembrando que em junho do ano passado foi a primeira vez que eu corri 10 quilômetros na minha vida. Eu nunca tinha corrido 10 quilômetros antes. Nem perto disso. E aí, em junho do ano passado, eu corri 10 quilômetros pela primeira vez e eu me senti incrível, poderosíssima, super confiante. E uma semana depois teve a Maratona do Rio. Então, a cidade estava, assim, lotada, obviamente. E depois que a maratona passou, tinham várias pessoas ainda pela cidade que estavam usando as medalhas de maratona ou de meia maratona. Porque na Maratona do Rio, você corre ou a maratona inteira, 42 quilômetros, ou a meia, 21. E eu tava no Cristo Redentor com o Steve, porque a gente foi no Cristo Redentor, sei lá, no Dia dos Namorados, se eu não me engano, foi dia 12 de junho. Ele nunca tinha ido, eu também, sinceramente, nunca tinha ido no Cristo Redentor. Então, a gente foi lá tirar foto, enfim, fazer aquele passeio turístico. E tinha um casal lá, e o rapaz estava com a medalha de 42 e a namorada dele com a de 21. E eu lembro de olhar pra ela, e eu só pensei que, caraca, essa menina acabou de correr tudo que eu corri na semana passada, 2 vezes mais 1. Ela correu 10 quilômetros, depois ela correu 10 de novo e depois ela correu mais 1 quilômetro em cima disso. Cara, eu não consigo nem imaginar a possibilidade de fazer isso. Que isso, que garota foda. Nossa, porra, que irado. Eu quero treinar pra ano que vem, em junho do ano que vem, conseguir fazer uma meia maratona e correr 21 quilômetros. E aí pensar que eu não precisei esperar um ano, que eu consegui correr o tal dos 21 quilômetros meio ano depois, e que, na verdade, agora eu tô pra fazer a maratona completa em junho do ano que vem, quer dizer, junho desse ano, meu Deus do céu, junho desse ano, eu vou correr, na verdade, os 42 quilômetros, e sinceramente, se você me perguntar agora, como assim você vai correr 42 quilômetros? Eu tô com a mesma sensação que eu tava daquela hora. Eu tô olhando pros 42 quilômetros e pensando, meu Deus, eu tenho que fazer tudo que eu fiz ontem vezes 2. Eu tenho que correr tudo que eu corri ontem 2 vezes. Tipo, que coisa louca. E que pessoa foda é uma pessoa que consegue correr 42 quilômetros. Mas eu fiquei pensando nisso e eu lembrei dela e eu não pude deixar de me sentir extremamente orgulhosa de mim, realizada e confiante. Porque eu fui delusional o suficiente pra acreditar que eu conseguiria correr 21 quilômetros 6, 7 meses depois de ter corrido 10 quilômetros pela primeira vez. E é sobre isso que eu quero falar nesse episódio. Por isso que eu trouxe os 2 exemplos, porque foram exemplos de confiança. Porque eu recebo muito essa pergunta. Ai, Lu, como que eu posso ser mais confiante? E a verdade é que pra você ser confiante, você precisa fingir que você é confiante. Tem uma beleza na síndrome do impostor que eu não acho nem que é falado. E talvez não seja nem necessariamente uma associação entre síndrome do impostor e algo positivo. Mas, de certa forma, sim. Fica aqui comigo que eu vou chegar nessa linha de raciocínio. A verdade é que todos nós nascemos confiantes. Confiantes no sentido de... Não que, sei lá, a gente é criança e a gente fica se achando, a gente acha que a gente... A gente simplesmente acredita no nosso potencial ou nos nossos talentos, mesmo que eles não existam. Um ponto pra falar, por exemplo, e eu já falei sobre isso em alguns outros episódios, é que quando eu era criança, tipo, com uns 4, 5 anos, eu acreditava que eu era extremamente veloz e que eu era uma excelente corredora e que as pessoas me admiravam pelo tão bem que eu corria. E não era fato. Eu, na verdade... Não era essa pessoa super rápida. Com o passar do tempo, comecei a ser a última a ser convidada na educação física a participar dos times, porque eu era péssima nos esportes no geral. Mas eu acreditava piamente que eu era uma excelente corredora. Eu acreditava piamente que eu era uma ótima escritora, com 6 anos, 7 anos de idade, porque eu escrevia as minhas historinhas, porque eu gostava muito já de ler, e aí eu escrevia as minhas próprias histórias, e eu tinha certeza que eu ia ser uma grande escritora um dia. Eu achava que eu ia ser atriz um dia. E eu achava que eu desenhava muito bem, e que eu interpretava muito bem. E eu realmente acreditava naquilo. Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa necessidade de ficar se comparando com todo mundo o tempo inteiro. A gente só tá olhando pro nosso mundo, pra quem a gente é. Então é mais fácil a gente acreditar que a gente tem habilidades e que a gente pode fazer coisas. Então a gente já nasce com essa confiança inerente na gente mesmo de tipo, eu sei fazer isso, e se eu não sei fazer isso eu vou aprender e aí eu vou saber, e acabou. Só que o mundo vem e o mundo vai
esmagando a nossa confiança aos pouquinhos, né? Então vai ser um comentário de um amiguinho que vai falar que na verdade você não corre rápido, você corre igual uma pata. Vai ser um comentário talvez de um professor que fala que a sua redação ficou, na verdade, péssima, simplesmente porque talvez ele não tenha entendido qual foi o objetivo, a linha de raciocínio por trás. Vai ser talvez uma outra professora de arte que vai falar que a sua técnica não tá legal, então você não leva jeito pra isso. Todas essas pequenas coisas começam a ruir a nossa confiança em nós mesmas. De repente, tudo que a gente achava sobre nós mesmas e aquela confiança que parecia ser inata que a gente tinha, de que a gente simplesmente conseguia fazer coisas, vai embora. E a gente não consegue perceber, enquanto isso está acontecendo, que isso está acontecendo. A gente só consegue absorver o feedback negativo que a gente recebe de amigos, parentes, professores, pessoas que muitas das vezes deveriam estar nos encorajando, que acham que estão fazendo um serviço pra gente, avisando que a gente não é tão bom assim naquilo, e ao mesmo tempo sendo exposto, de repente, então, a mais elementos, como talvez, no meu caso, né, na minha época, crescendo vendo filmes, as revistas adolescentes, as séries. E, obviamente, quando você começa a olhar para as suas amigas no colégio, e aí você começa a ver que uma é melhor em tocar guitarra, a outra é ótima em handball, a outra é muito boa em matemática, e você começa a perceber que você não é tão boa assim em certas coisas, e tudo bem, porque também existe a questão das habilidades naturais. Eu sempre fui absolutamente horrível, uma tristeza, uma vergonha em física, matemática, não tem como te explicar o quão ruim eu sou. Talvez se eu tivesse tido mais encorajamento quando eu era pequena, eu poderia ter sido melhor. Eu duvido, porque houve encorajamento. Acredite que houve encorajamento. Mas não tinha uma aptidão natural, enquanto eu tinha aptidão natural para outras coisas. Mas independente disso, a gente começa a se comparar mais. E se você é uma pessoa que talvez seja mais nova do que eu e cresceu também dentro já das redes sociais, você já foi exposto às redes sociais de uma idade muito mais nova do que quando eu fui. Tudo bem que na minha época tinha um Orkut ali com 12, 13 anos, mas assim, não tem nem como comparar o Orkut de quando eu tinha 13 anos do que é hoje em dia um Instagram, um TikTok da vida. Se você é uma pessoa crescendo ainda com redes sociais, fica ainda pior essa questão de comparação. E eu já falei isso em outros episódios, falei bastante disso no episódio 5, em que eu falo sobre coisas que eu gostaria de saber no início dos 20 anos. Isso tudo para dizer que todos esses elementos, essas coisas, acontecimentos, esses feedbacks, esse olhar que a gente de repente começa a ter e o mundo que vai se expandindo ao nosso redor, a gente começa a perder a confiança que a gente tinha. E aí, de repente, tudo aquilo que a gente achava em nós mesmos que a gente tinha com segurança, de repente a gente não tem mais. E até as coisas que a gente sabe que a gente é boa, a gente começa a se questionar se a gente realmente é boa, ou então a gente se sente mal por achar que a gente é boa em alguma coisa, porque, ai, não pode, ela se acha. A gente tem que ser humilde. Então, se você vira e fala, eu sou uma boa comunicadora, nossa, tá se achando. Olha ela se achando ali, comunicadora. Ai, coitada, tá achando o quê? Apresentadora, né? Só porque tem um microfonezinho aí sentado no chão da sala, acha que pode se comunicar. E aí existe também essa depreciação dos outros e essa coisa de achar que ser humilde e não realmente bater no peito e falar com confiança as coisas que você tem orgulho sobre você mesma é uma coisa boa, é uma coisa, na verdade, ruim, e você é, na verdade, soberba, e você é metida, e não pode ser assim, então você tem que ser muito humilde, e você tem que fingir que você não tem certas habilidades, mesmo sabendo que tem. Então o negócio fica muito ruim, porque você começa a esquecer que existem coisas que você é boa, e aí você começa a simplesmente achar que, na verdade, você não é boa naquilo. As coisas que você sabe que você é boa, você tem que fingir que você não é boa, porque senão você é uma pessoa metida e você tem que ser humilde, então você não pode dar crédito nenhum a elas. E você começa a parar de tentar coisas novas, porque pra que tentar se você sabe que você não vai conseguir mesmo, porque você não é boa em nada? Complicadíssimo ser confiante nesse cenário, né? Vamos concordar. E a verdade é que comigo, crescendo, eu com certeza passei por todas essas fases também. Eu tive todos esses feedbacks negativos que eu fui citando aí, que abalaram bastante a minha confiança durante a pré-adolescência, principalmente. Eu fui de uma criança extremamente extrovertida e comunicativa para uma pré-adolescente bastante tímida e fechada. Já ali mais para dentro da adolescência, eu consegui encontrar um meio termo e eu comecei a tropeçar no que a gente poderia chamar de uma síndrome de impostor ali,
ou de simplesmente fingir até os outros acreditarem e eu mesma acreditar naquilo. Muitas das vezes, quando as pessoas falam pra mim, ai, nossa, Lu, eu queria ter sua confiança, hoje em dia, agora, eu posso te dizer que eu sinto sim que eu sou uma pessoa confiante. Mas se você me falasse isso até 2 anos atrás, eu falaria, eu não sou confiante, eu só pareço confiante. E eu achava que isso era ruim, mas eu acho que foi exatamente isso que me ajudou a hoje em dia conseguir te falar que eu sou confiante. Fingir que eu era confiante foi o que me tornou confiante. Por exemplo, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com marketing. Só que eu não sou formada em marketing, eu sou formada em ciência política. Eu comecei a trabalhar com marketing dentro do marketing político, quando eu ainda estava na faculdade. Eu trabalhei em algumas campanhas eleitorais, trabalhei dentro do Congresso para alguns políticos, e foi ali que eu fui aprendendo sobre marketing, e aí eu me mudei para os Estados Unidos. E quando eu mudei para os Estados Unidos, as pessoas perguntavam no que eu tinha experiência, onde que eu já tinha trabalhado, o que eu me formei, e eu falava que eu tinha acabado de me formar em ciência política, mas que eu tinha trabalhado com marketing político. E por algum motivo as pessoas aqui, pelo menos, elas pulavam a parte do político e só escutavam marketing. Falavam, que legal, você trabalha com marketing. Porque eu tava precisando de uma ajuda aqui, tá fazendo... E aí, enfim, de repente, eu consegui um emprego de marketing dentro de uma startup aqui nos Estados Unidos. A empresa estava começando, já falei sobre essa empresa de reparo de tela de celular em outros episódios, enfim. Não era um emprego que eu gostava, mas foi um emprego que me inseriu no marketing. Só que eu não sou formada em marketing. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu não menti em relação às minhas credenciais. Tudo que eu falei que eu tinha conhecimento e experiência e as ferramentas de marketing que eu sabia usar foram coisas que eu aprendi trabalhando como estagiária dentro do marketing político. E então os meus chefes sabiam exatamente disso. Só que quando o meu chefe me pedia alguma coisa, se ele falasse, Lu, a gente tá pensando aqui em começar a fazer uns anúncios pagos no Facebook, o que você acha? Eu acho legal, acho interessante. Então, acho que você poderia começar a desenvolver umas campanhas pra gente, pode ser? Eu só olhava pra ele e falava, pode, claro. Então tudo bem, então você apresenta ali a sua proposta daqui a uma semana, a gente revisa e aí a gente começa, tá bom? Tá bom. Nessa calma. Aí eu ia lá, sentava no computador e jogava no Google como começar uma campanha de anúncio pago no Facebook. E aí eu comecei a estudar ali. Os links que foram aparecendo, os cursos que foram aparecendo. Fiz um curso gratuito de Facebook Ads. Fiz um curso gratuito de Google Ads. Dentro dessas plataformas mesmo existem isso. Então, se vocês várias vezes me perguntam sobre onde começar, estudos, essas coisas, é difícil pra mim te dizer. Eu nunca fiz um curso grande, pago sobre. Realmente não fiz. Tô aqui dando minha cara a tapa dizendo isso. Mas, assim, tudo que eu podia ali dentro que fosse gratuito, eu tava fazendo, tirando certificadozinhos dentro do Facebook Academy, Google Academy, Instagram Academy. Só jogar aí no Google que você vai ver o que é. E tem vários cursos ali, você consegue inclusive diplomas certificados online. A questão é que para tudo na minha vida profissional, eu sempre dizia sim, sei, sim, consigo, e aí depois eu ia lá resolver como que fazia isso. E se eu não conseguia encontrar as respostas, eu procurava as pessoas que eu sabia que poderiam me ajudar a encontrar essas respostas. Então, podiam ser amigos que tinham se formado em marketing, alguma pessoa que já tinha trabalhado com tal plataforma, que sabia mexer. Tudo que eu pudesse coletar ali até entender, eu fazia. E o que faltasse, aí sim eu falava pro meu chefe, olha, eu consegui isso aqui tudo, mas essa partezinha aqui ainda tá um pouco confuso pra mim. E aí eu pedia uma ajuda de volta, ele me ajudava ali naquela partezinha menor. E aí, pronto, era isso. Dali pra frente, vambora. E foi assim, dentro da minha carreira. Claro que isso não é pra qualquer carreira. Não tem como você fazer isso se você quer ser médico. Não tem como você fazer isso se você quer ser advogado ou, sei lá, engenheiro civil. Porque, né, vidas importam. Você não pode simplesmente fingir que sabe construir um prédio se você não sabe construir um prédio. Mas a verdade é que, às vezes, se você souber trabalhar direitinho, ter essa questão da síndrome de impostor não é tão ruim. Porque o problema da síndrome do impostor é o seguinte. Basicamente, a síndrome do impostor é você acreditar que você não merece o reconhecimento que você recebe, principalmente dentro da área profissional, mas isso pode ser também dentro dos relacionamentos, pode ser em qualquer coisa na sua vida, você não merece esse reconhecimento porque, na verdade, foi tudo uma grande sorte. Você não tentou o suficiente, você não estudou o suficiente, você não trabalhou o suficiente, você não é boa naquilo o suficiente. Você
só é muito sortuda. Você é a pessoa mais sortuda do mundo. Porque tudo parece funcionar pra você. De repente você tá ali virando praticamente sócia da empresa, mas, meu Deus, foi tudo uma obra do acaso. Não, isso aqui foi só Deus, eu não fiz nada. Isso aqui me deram de mão beijada, eu nem merecia isso. E aí que mora o problema da síndrome do impostor. É você nunca acreditar que você merece as coisas que você conquista, porque você não tem confiança em si mesma de que você se dedicou àquilo. E eu, com certeza, sofri muito disso no início da minha carreira profissional, muito mesmo, porque eu não tinha me formado em marketing. Por muito tempo, isso pra mim era uma questão que ficava batendo dentro de mim muito forte. Eu não sou formada nisso, eu não mereço isso. Cada vez que eu era promovida, cada vez que alguém numa reunião falava que, caramba, a gente conseguiu bater a meta e triplicar a meta graças a uma campanha que eu coloquei ali pra gente tentar. Eu não conseguia aceitar essas conquistas. Eu tinha dificuldade de aceitar até aumento. Claro que eu aceitava os aumentos, pelo amor de Deus. Mas eu tinha dificuldade de aceitar no meu coração que eu merecia aquele aumento. Porque eu não era formada em marketing. Aquilo pra mim era uma coisa, era um bloqueio mental absurdo. Até que eu fui conhecendo várias pessoas dentro do mercado americano. Eu não sei dizer exatamente como que é dentro do mercado brasileiro, porque realmente minha história de mercado de trabalho é voltada pro mercado americano. Foi aqui que eu comecei a trabalhar mesmo. Mas o fato é que aqui as pessoas se importam bem menos com o que você é formado, a não ser que seja um emprego específico, como eu acabei de falar, né? Medicina, direito, enfim. Mas para esses outros tipos de trabalho, na área de marketing, vendas, RH, enfim, esses outros tipos de emprego, não importa muito para eles, assim, o que você se formou, importa mais a experiência que você tem e as habilidades que você tem com aquilo. Foi só quando eu comecei a minha própria empresa, em 2022, que eu comecei aos poucos a aceitar o fato de que eu era boa naquilo. Porque eu comecei a pegar vários clientes diferentes, com nichos diferentes e prioridades diferentes e tamanhos diferentes, e todos eles começaram a ir bem, ganhar visibilidade e conseguir vender mais e etc, trabalhando comigo. E aí eu pensei, cara, eu preciso me dar um pouco de crédito. E foi só quando eu comecei a fazer algumas campanhas específicas ajudando marcas gigantescas que eu nunca em 1 milhão de anos imaginava que eu fosse trabalhar, isso em 2022, que eu falei, não, eu preciso começar a confiar no meu taco, eu sei o que eu tô fazendo. Tipo, olha isso, olha essas empresas me procurando e olha como que tá dando certo. E foi aí que eu acho que começou a virada de chave pra mim, de começar a entender que eu posso sim ser uma pessoa mais confiante, que eu posso confiar mais em mim e que isso só vai abrir mais portas pra mim. Portas que eu talvez acho que eu não esteja preparada, mas que se a porta tá se abrindo pra mim, é porque eu tô preparada. A oportunidade aparece quando você tá, no mínimo, semi-pronta pra ela. Se você não tá pronta para aquilo de jeito nenhum, você não tem conhecimento nenhum na área, você não tem experiência nenhuma naquilo, você não sabe a primeira coisa daquele assunto, ela simplesmente não vai aparecer para você. Por exemplo, eu nunca fui convidada para participar de uma corrida de mountain bike, porque eu não pratico esse esporte, porque eu seria horrível nisso. Eu nunca fui convidada para tirar a pedra do rim de uma pessoa, porque eu não tenho a menor noção de como seria fazer isso. Mas a partir do momento que eu tenho algumas empresas dentro da minha área que estão vendo o que eu estou fazendo e que me convidam para algumas oportunidades que quando eu olho e falo, nossa, isso aqui é grande demais para mim, eu tenho que começar a pensar, não, pera, será que é grande demais para mim? Porque se essa pessoa tá me chamando é porque ela reconhece um potencial que talvez nem eu mesma consiga reconhecer. Então eu vou fingir que eu acredito no meu potencial, tal qual essa pessoa aqui. Pior das hipóteses, eu vou conseguir pelo menos enganar ela e eu vou fazer um negócio certo pra ela, mesmo eu não acreditando muito bem em mim. E na melhor dos casos, eu vou conseguir provar pra mim mesma que na verdade sim, eu consigo fazer aquilo. E 99% das vezes o que acontece é o segundo caso. A verdade é que para você se tornar uma pessoa mais confiante, você precisa começar a criar os hábitos daquela pessoa que você imagina como confiante. E são muitos hábitos que provavelmente você resiste porque você não acredita que você tem a autoestima e a confiança para conseguir fazer esses hábitos. Então, vamos supor que você decida que você quer ser uma maquiadora profissional. Você quer ser maquiadora profissional. Você já vem fazendo maquiagem você mesma há um tempão. Você começou a fazer uma maquiagem aqui, outra ali, para as outras pessoas. E toda vez que você faz a maquiagem de alguém, uma pessoa fala, nossa, você leva muito jeito pra isso. Você deveria ser maquiadora. Só que você fica achando que não, você não é tão boa assim, porque você não fez o curso do fulano que custa R$5.000 e você não fez a faculdade do não sei o quê, então você não pode, você não tem experiência suficiente, melhor não, etc. Só que aí você decide que
basta, hoje eu vou começar a minha jornada pra virar maquiadora profissional. Primeira coisa que você tem que fazer é começar a dizer pras pessoas que você é maquiadora. E isso é muito difícil, porque de repente você se sente exposta e você sente como se você estivesse mentindo. Tipo, não, eu não sou maquiadora, eu quero ser, mas eu não sou. Não, só que você é. Se você quer ser isso, você precisa começar a se apresentar como isso. Então você tem que começar a dizer que você é maquiadora. E aí talvez você crie um Instagram pra isso. E aí você comece a postar as maquiagens que você faz em você mesma e nas suas amigas, na sua prima, na sua mãe. E você vai ter que começar a postar com a confiança de uma maquiadora. Você não vai postar como uma pessoa que está aprendendo a maquiar. E aí você vai conversar com as pessoas quando elas perguntarem: eu tava querendo saber, eu não sei se eu uso esse lápis ou se eu uso essa sombra. Não entendo nada de maquiagem, tá? Já tô avisando aqui. Mas enfim, não sei se eu faço a técnica A ou B. Você vai ter que olhar para essa pessoa e falar: olha, eu acho que no seu caso, essa técnica aqui seria melhor porque o seu rosto, blá, 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 blá. A outra pessoa não precisa saber que você tá nervosa. A outra pessoa não precisa saber que você não acha que você merece estar dando aquele feedback pra ela. Não é que você tá enganando as pessoas e nem enganando a si mesma. Você simplesmente está se comportando como uma pessoa que você sabe que você já é, você só precisa chegar até ela. Se você quer ser uma pessoa que tem uma vida saudável, que faz uma rotina de exercício diária, que se alimenta bem, que bebe água, que acorda cedo, faz as suas próprias refeições, se você quer ser essa pessoa, adivinha o que você vai ter que fazer? Todas essas coisas antes de ser essa pessoa. Antes de você chegar na versão que você quer ser, você tem que começar a ser essa versão. Tá entendendo o que eu tô falando? Porque parece meio óbvio e parece também redundante falar isso, mas é porque é difícil entender que pra você ser a versão que você quer ser, você tem que começar a ser ela, mesmo ainda não sendo. Eu sei que você tá entendendo o que eu tô falando, eu tenho certeza que você tá entendendo o que eu tô falando, então não vou nem tentar me explicar muito aqui. Quando eu comecei a fazer as coisas que eu achava que eram difíceis de ser feitas e que eu resistia a fazer porque eu achava que eu não era confiante o suficiente, que eu era boa o suficiente, enfim, quando eu comecei a fazer essas coisas, foi quando eu comecei a me conectar com aquela pessoa que eu queria ser. Parte disso pra mim, por exemplo, foi essa questão de, sei lá, na corrida. Quando eu decidi que eu queria começar a correr, eu me senti super vulnerável, porque eu comecei a pensar em todas aquelas coisas que eram ditas pra mim quando eu era criança, de como que eu corria engraçado. Eu ainda não acho que eu tenho a melhor forma correndo. Toda vez que eu vejo um vídeo meu correndo, eu fico assim, ai, nossa, tá bom isso aqui não, né? E aos pouquinhos tá melhorando, mas eu ainda tenho algumas travas, assim, de pensar que, na verdade, eu não sou muito boa naquilo. Eu tive que me frear em relação a isso, porque o que começou a acontecer foi... Primeiro eu pensava, não sou corredora porque eu só corro em esteira. Aí eu comecei a correr na rua. Não sou uma corredora porque eu nunca corri mais de 3 quilômetros. Tá, eu corri 5. Aí eu corri 10. Aí eu pensei, não, pessoas correm... todo mundo corre... Várias pessoas correm 10 quilômetros. 10 quilômetros não é nada. Não sou uma corredora. Aí eu corri 15. Não, a 15 nem é tanto, não é nem uma meia maratona. Acabei de correr uma meia maratona. E eu ainda tive o pensamento que veio assim do nada, pensando, não, mas, pô, tem gente que corre maratona, você não é uma corredora de rua, assim, amadora. Sim, eu sou. E eu já era antes de ser uma meia maratonista, e eu já era antes de ter corrido 15 quilômetros, eu já era antes de ter corrido 10. Só o fato de eu ter comprado meu tênis e ter começado a correr, não todos os dias, porque eu não acho que isso é saudável, eu acho que tem que ver isso aí direitinho. A galera que tenta correr todos os dias, eu acho que é bom dar um descansinho pro corpo. Mas enfim, a partir do momento que eu inseri a corrida na minha vida 2, 3, 4 vezes por semana, e eu realmente me prometi aquilo, eu comecei a treinar com um propósito e eu comecei a perceber as melhoras no meu tempo, na minha velocidade, na minha recuperação, e eu criei realmente gosto por aquilo. Quando eu comecei a amar a corrida de rua, foi quando eu me tornei uma corredora amadora de rua. Eu não preciso ter todas as medalhas e correr a maratona de Boston pra falar que eu sou uma corredora de rua. Claro que eu não sou uma atleta olímpica, mas eu também não tô tentando ser isso. Quando eu comecei a finalmente me enxergar como uma corredora de rua, amadora que seja, foi quando eu comecei a realmente perceber os meus avanços e comecei a ser delusional o suficiente pra pensar que eu poderia fazer uma meia maratona e pensar que eu posso fazer uma maratona. Eu ainda acho que eu tô totalmente assim, pneuzinha das ideias de achar que eu posso fazer uma maratona daqui a, sei lá, 5 meses. 5 meses, pelo amor de Deus. Eu ainda tô aqui, assim, pensando como é que eu vou fazer isso. Mas eu acredito que eu consigo. Eu sou delusional o suficiente, confiante o suficiente,
totalmente delulo de acreditar que daqui a 5 meses eu consigo fazer uma maratona. Só que pra eu conseguir fazer essa maratona daqui a 5 meses, pra eu acreditar que eu sou uma maratonista, eu preciso começar a agir como uma maratonista, mesmo não sendo uma maratonista. Eu preciso me enganar e me fazer acreditar de que isso é possível e que eu consigo fazer isso pra que eu consiga fazer isso. Porque se eu não acredito em primeiro lugar, e se eu acho que eu não consigo ser essa pessoa e que eu não consigo alcançar esse objetivo, então eu sempre vou estar me sabotando. Eu sempre vou estar sabotando os meus hábitos que eu preciso fazer e que eu preciso ter para conseguir ser essa pessoa. Porque para eu conseguir ser uma maratonista, eu preciso me alimentar bem e me alimentar bastante para me sentir forte na corrida. Eu preciso priorizar o meu sono, seguir a minha planilha de corrida, eu preciso fazer fortalecimento, eu preciso ficar me alongando. Eu acho alongar um saco, mas tá bom, tem que alongar. E todas as outras coisas que são parte desse mundo para eu conseguir chegar lá. Só que se eu já acho que vai ser impossível, então qual vai ser a determinação que eu vou ter para conseguir fazer todos os hábitos para conseguir chegar lá? Quando você começa a fazer os hábitos que são necessários para você se tornar essa pessoa que você quer ser e alcançar esses objetivos aí que você tem, quando você começa simplesmente a fazer o que precisa ser feito para você ir de encontro a essa pessoa, quando você começa a fingir, entre aspas, já com esses hábitos, que você é essa pessoa, é quando você começa a criar confiança dentro de você mesma de que você pode sim tomar responsabilidade e as rédeas da sua vida. Você pode ter o controle sobre as rédeas da sua vida dentro, é claro, do que você pode controlar, porque existem todas as coisas da vida que a gente não tem controle nenhum, não tô falando disso, mas eu tô falando dentro da sua vida, dos seus hábitos, da sua rotina, você começa a acreditar que você pode sim dar conta daquilo, porque você começa a confiar mais em você mesma. E é um ciclo que pode ser ou vicioso ou virtuoso. Quando você começa a realmente acreditar que você pode fazer aqueles hábitos e você começa a enganar, entre aspas, assim, eu tô falando enganar, entre aspas, porque realmente, assim, parece que você tá tentando se enganar. E talvez, em certa medida, você esteja se enganando inicialmente. Mas é aquela coisa, uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Se você ficar repetindo pra você mesmo o suficiente que você é capaz de fazer tal coisa, em algum momento seu cérebro vai processar aquilo como, tipo, é verdade. Menina, você sabe que eu consigo mesmo? E é óbvio que além de pensar que você consegue tal coisa, você tá agindo como se você já conseguisse fazer aquela coisa. Isso tudo ajuda a se sentir mais confiante e criar menos resistência na hora de tentar criar esses hábitos e dar esses passos. E se você tá achando que o que eu tô falando aqui é balela, eu quero que você comece a pensar em todas as coisas horríveis que você fala pra você mesma há décadas que você acredita que sejam verdade. Porque você já deve ter falado um monte de coisa horrorosa sobre você. Ai, porque eu sou muito preguiçosa, nada dá certo pra mim, não adianta nem tentar. Ai, pra que eu vou tentar se eu sempre desisto? Eu não tenho força de vontade. Ai, eu sou uma sedentária mesmo. Ai, eu não tenho talento nenhum. Ninguém gosta de mim. Ai, eu não vou nem me convidar porque eu sou um tojo, as pessoas me acham um saco. Você acredita em tudo isso? Sabe por que você acredita? Porque você já falou isso pra você mesma 1 trilhão de vezes. Era uma mentira, era uma coisa que você estava enganando a si mesma, porque você começou a acreditar nisso por conta de pequenos traumas ou feedbacks ruins ou coisas que você começou a criar na sua cabeça sobre você mesma, que agora você acredita que são verdade, porque você contou isso pra você mesma 1 milhão de vezes. E eu tô te falando isso porque eu fiz isso também. Por isso que eu sei. Eu tô falando aqui de um local de fala. Só que existe um caminho contrário. Só que não adianta você só ficar tipo, aham, não, tô ouvindo, tô entendendo, é isso mesmo. E aí você acaba esse podcast, você desliga aí o seu Spotify e você vai, no segundo seguinte, começar a agir da mesma maneira que você sempre agiu. Não adianta só ficar na teoria, você vai ter que forçar essa prática, você vai ter que prestar muita atenção nesse diálogo interno que você tem. Eu falei sobre isso no meu Instagram dias antes da corrida da minha maratona. Eu fui correr, eu tava de TPM, não sabia. Fui correr, eu tinha que correr 30 minutos. Cara, foi uma bosta. Tava de saco cheio, eu tava irritada e era tudo mental. Tipo, eu tava bem no meu corpo, mas o meu mental tava assim, meu Deus, que saco, que saco. E eu falei isso no meu Instagram, eu falei, se eu tivesse ficado os 30 minutos de corrida falando que
isso era um saco, eu não consigo, você é uma bosta, como é que você vai correr 21 quilômetros se você não consegue correr nem meia hora? Se eu tivesse ficado pensando nisso durante aqueles 30 minutos, eu não teria conseguido correr aqueles 30 minutos. E eu com certeza não teria corrido 21 quilômetros ontem se eu não tivesse tido um diálogo interno de tipo, não, cara, bora lá, você consegue. Que isso, imagina, que é meia horinha? Meia horinha de 24 horas, cara... Já foi, já passou, quando você vê, já acabou. Essa música aí, pô, essa música é ótima, a gente adora essa música. Ó, quando essa música acabar, vão ser mais ou menos 3 minutos e meio a menos. Ou seja, faltam 27 minutos agora. E isso é uma das coisas que eu mais amo na corrida, porque a corrida me ensinou de uma maneira exponencial a me tratar de uma maneira muito mais afetuosa e ter muito mais paciência comigo mesmo. Porque se você começa a se tratar como um lixo, você já tá passando por um estresse físico absurdo correndo. Absurdo. Seu corpo quer parar, suas pernas querem parar. A única coisa que te mantém continuando é a sua mente. E se a sua mente tá ali tentando te sabotar, minha amiga, você vai parar na mesma hora, pode ter certeza. Isso serve para várias outras coisas na vida. Se você quer ser uma pessoa que tem um bom relacionamento e que se apresenta com confiança na hora de conhecer um cara novo ou uma mulher nova, enfim, quando você tá num date, por exemplo. Se você quer ser uma pessoa que consegue se abrir e ser espontânea e dar risada e confiar na pessoa e se deixar transparecer confiante, você vai ter que agir como essa pessoa, mesmo que no início você não acredite nela. Se você quer ser menos ciumenta no seu relacionamento, você vai ter que agir como uma pessoa menos ciumenta antes de ser menos ciumenta. E é um processo difícil. Por isso que muitas pessoas resistem ao processo de mudança. Porque não é mudar em si que é difícil. E do ponto A para o ponto B, na verdade, é muito mais fácil do que a gente imagina. Conseguir se tornar a pessoa que você quer se tornar é muito mais fácil do que você imagina. O que torna o processo difícil é o processo em si. O que eu quero dizer é que a mudança em si não é o que te assusta, é o processo de mudar. Porque vai existir resistência, você vai começar a achar que você é uma farsa, você vai se achar impostora, você vai achar que você não merece, você achar que você está enganando as pessoas, enganando a si mesma. E tudo bem, faz parte do processo. Você vai ter que mentir um pouquinho pra si mesma pra conseguir que a mentira se torne uma verdade. Porque, por enquanto, você tá contando outras mentiras pra você. Você tá contando as mentiras de que você não é capaz, de que você não consegue, de que isso não é pra você, de que só dá certo pros outros, que só os outros têm boas relações, que só os outros conseguem passar na faculdade, só os outros conseguem um emprego, só os outros conseguem um aumento, só os outros... Você é o outro do outro. Já falei isso várias vezes. O que quer dizer que você também consegue coisas. Você só precisa começar a acreditar nisso. Para você começar a acreditar nisso, você tem que fingir que você acredita antes de fato acreditar. Conforme você começa a fazer coisas, mesmo sem confiança, e você começa a perceber que você consegue fazer essas coisas, é aí que você se torna realmente confiante. E isso é difícil pra cacete, mas você precisa começar. Porque senão você só vai ficar e nada vai mudar na sua vida. Você realmente precisa começar, mesmo achando que você não tá pronta, mesmo achando que você não consegue. Quanto mais você prova a si mesma de que você é capaz e que é possível, mais fácil fica de você continuar fazendo coisas porque você já viu que você já conseguiu fazer outras coisas e de que foi possível, que aquilo aconteceu de fato. Lembrando que ser confiante e estar confiante o tempo todo são duas coisas completamente diferentes. É a mesma coisa que ser feliz ou estar feliz. Nada é constante. Cara, nada vai ser constante. Só porque você é uma pessoa mais confiante, não significa que você vai estar confiante o tempo inteiro. E que você não vai ter problemas de autoconfiança. Eu ainda tenho, óbvio que eu tenho. Tem dias que eu não estou confiante, que eu não acho que minha autoestima tá boa, que eu não sinto que eu tenho muito amor próprio por mim mesma. Literalmente, acabei de sair pra tirar a foto do passaporte, pra tirar o passaporte. Na hora que eu tava saindo da farmácia, eu tava vindo com o carro e eu, sem querer, arrastei, assim, a roda um pouco no meio-fio. Cara, na mesma hora eu falei, porra, Luísa, pelo amor de Deus, para de ser burra, cacete. Já é a segunda vez que você faz isso. Cacete, meu irmão, presta atenção. Na mesma hora eu falei isso. Acontece, ainda acontece, sempre vai acontecer esse tipo de coisa. Mas a beleza de conseguir confiar mais em si mesma é que nos dias em que você não se sente tão confiante ou que a sua autoestima não está tão alta, você ainda assim sabe que você pode confiar em si mesma. Mesmo que você sinta menos confiança hoje, você sabe que a confiança tá ali, que ela existe. Isso te ajuda a se amar mais, a se respeitar mais, a criar mais limites com relação aos outros, entender melhor os seus valores, entender aonde que você pode colocar sua energia. Porque quando você
tá conectada com a sua confiança e você confia em si mesma e você confia na visão que você tem pra vida que você quer, quando alguém vem de fora, e isso pode ser um parente, um amigo, o seu parceiro, quando vem alguém de fora e tenta quebrar a sua confiança com algum comentáriozinho pejorativo, alguma coisa que você sabe que a pessoa tá fazendo pra magoar de algum jeito, você não leva aquilo e guarda pra você pra aniquilar todas as suas esperanças e sonhos e objetivos. Porque você sabe quem você é. Você sabe que o que aquela pessoa acabou de falar tem tudo a ver com ela e nada a ver com você. Então, se você tem, sei lá, uma tia que vira e fala que, nossa, mais um ano sem um namoradinho, hein? Mas ela tá solteira há, sei lá, 30 anos. De repente você começa a entender que, cara, na verdade, talvez o problema seja que ela é frustrada nas relações dela. E aí ela só tá projetando aquilo e, de algum modo, pensando, tá vendo? Graças a Deus, ter a outra pessoa na família indo pro mesmo caminho que eu. Porque acontece. Infelizmente, tem gente que, ao invés de lidar com as próprias inseguranças, gosta de jogar pro outro e deixar com que o outro fique inseguro pra se sentir menos seguro. Isso aí é óbvio, todo mundo sabe disso, batidaço esse tipo de tática. Mas quando você é uma pessoa mais confiante, você consegue enxergar esse tipo de situação. E você consegue discernir que mesmo que te machuque, mesmo que te faça questionar um pouquinho sobre si mesmo, você sabe que tem muito mais a ver com o outro do que com você. Claro que eu não tô falando pra você virar uma pessoa soberba, egocêntrica e que não consegue escutar nenhum feedback negativo. Porque existe uma diferença, sim, óbvio, entre feedback negativo e um feedback construtivo, sincero e honesto. E você tem que estar aberto a escutar. Só que o filtro de discernimento para saber se aquilo de fato é um feedback construtivo, que de fato tem embasamento, ou então é apenas a pessoa tentando destilar um veneninho ali, esse filtro se torna infinitamente mais fácil de conseguir enxergar, de conseguir filtrar. Você tem que entender que ser uma pessoa confiante não significa que você vai estar confiante o tempo inteiro. Então é bom você já ir para essa arena entendendo que a sua confiança vai flutuar, que você vai ter altos e baixos, vai ter época que você se sentir mais confiante, menos confiante e que faz parte do processo, isso acontece com todo mundo, mas que se você tem uma base mais sólida em relação a confiar no seu próprio taco, você consegue com que esses altos e baixos sejam menos altos e baixos. Eles sejam um pouquinho mais constantes, mais em linha reta, por assim dizer. Fora que ser confiante é afrodisíaco. É muito gostoso estar perto de pessoas que pareçam ser confiantes, sem parecer prepotente. Tô falando daquela pessoa naturalmente confiante, aquela pessoa que chega no ambiente e a maneira como ela fala, a maneira como ela gesticula, como ela ri, como ela monta as ideias dela, passa uma confiança natural. Você sabe do que eu tô falando. Quando esse tipo de pessoa tá no ambiente, é impossível não olhar pra ela. É impossível não querer prestar atenção. É impossível não ficar tipo, fala mais. Porque vem de uma maneira tão deliciosamente natural e a pessoa se mostra de uma maneira tão despretensiosa, mas tão segura de si, que pode ser até que seja uma pessoa que inicialmente você olha e fala, nem é bonito não. E de repente é tipo, meu Deus, casa comigo. Caraca, que pessoa, meu Deus. Porque confiança é afrodisíaco. E eu não tô falando só de relacionamentos amorosos, eu tô falando disso em qualquer tipo de relacionamento. Ser confiante abre portas para conseguir um emprego, para conseguir fazer mais amizades, para conseguir começar um relacionamento, solidificar um relacionamento, para você simplesmente conseguir caminhar no mundo de uma maneira um pouco mais prazerosa. Porque quando você se sente mais confiante, você começa a fazer todas as coisas que você tem vontade de fazer. Ou pelo menos você começa a tentar. Quando você se torna mais confiante, você fica naquele estado de delusional, de acreditar que tudo é possível. Eu entrei numa vibe depois que realmente eu comecei a acreditar que eu era mais confiante, eu comecei a me apresentar como a pessoa que eu gostaria de ser, que hoje em dia eu falo coisas que eu dou a risada, mas que eu realmente acredito. Por exemplo, a minha virada de ano não foi muito legal. Rolou um estresse familiar aqui e, enfim, não tive uma virada de ano legal. Fui dormir antes da meia-noite. Enfim, não foi legal. E eu poderia pensar que, nossa, meu Deus, se o ano começou assim, o ano vai ser horrível. Sabe o que eu pensei? Cara, eu não tô nem aí se essa virada de ano não foi boa, porque eu tenho certeza que 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. E eu falei isso com uma segurança. Parte de mim tava pensando, da onde que você tirou isso? Maluca, coitada. Mas eu continuei pensando e eu vou continuar falando, 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. E eu vou falar nisso até virar verdade.
E aí, quando for verdade, acabar o ano e de fato ter sido, eu vou falar, tá vendo? Falei que ia ser. Mas é porque quando eu falo isso pra mim mesma, e quando eu falo isso pra você, pra outras pessoas, por mais que a galera dê risada e fale, olha ela, maluquinha. Quando eu falo isso, o que eu sinto é que eu tô criando confiança e unindo energia pra fazer tudo o que eu preciso fazer e me apresentar como uma pessoa que eu quero me apresentar pro mundo. Eu consigo reunir todas as minhas forças pra correr os meus 21 quilômetros mesmo menstruada com cólica, porque eu queria muito fazer isso. Pegar um cliente novo mesmo achando que talvez eu não dê tanta conta assim, porque eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Me mudar de volta pro Brasil, mesmo muitas pessoas falando que acham que é maluquice, já que eu moro aqui nos Estados Unidos, porque eu sei que é isso que eu quero pra minha vida. Eu consigo ser muito mais corajosa nas minhas escolhas porque eu confio em mim mesma de que eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer dentro da minha rotina todos os dias, as pequenas coisinhas, talvez que sejam monótonas, que sejam chatas, que sejam difíceis, que eu não esteja tão afim de fazer. Talvez eu faça meio cagado hoje porque eu não tô afim de fazer assim do jeito que poderia ter feito, mas melhor feito do que não feito. Vão ter altos e baixos, vou oscilar, vai ter horas que eu vou deixar a peteca cair, mas eu confio que eu consigo. Eu confio que se eu quero ser essa visão que eu tenho de mim mesma e da minha vida, se eu não começar a falar comigo mesma dessa maneira e agir como essa pessoa agiria, então eu não vou conseguir chegar lá. E eu entendo que existem muitas realidades diferentes. Eu não tô falando que, tipo, mas meu sonho é ser milionária. E aí você, sei lá, amanhã compra uma bolsa da Chanel em 267 vezes sem juros. Não tô falando disso. O que eu tô falando, por exemplo, é, se você quer passar por um concurso e você tá se vendo já com aquela vida que o concurso te proporcionaria, então quais são os passos que você tem que dar hoje? É estudar durante 2 horas do seu dia? Colocar o celular de lado e prestar mais atenção no curso que você está fazendo online? Quais são as coisas que você precisa fazer? E eu entendo que para muitas pessoas a realidade do que elas têm, do que você tem e a vida dos seus sonhos pareça estar muito longe. Eu entendo. E talvez você nunca consiga aquela realidade master que você tem na sua cabeça. Mas você com certeza pode criar uma realidade mais prazerosa e mais alinhada com aquela visão que você tem, mesmo que talvez não seja nunca a visão final, do que o que você tem hoje, se você começar a construir os hábitos para chegar ali. E isso pode envolver ter que aprender novas coisas, ter que abrir mão de coisas que você gostaria, ou então de pessoas que você sabe que, por mais que você ame, ter na sua vida o tempo inteiro não tá te fazendo tão bem, aquela pessoa talvez esteja sendo como uma âncora te puxando pra trás, então talvez você precisa dar um espaço entre você e aquela pessoa. Vai envolver escolhas difíceis, vai envolver renúncias, e aí você vai ter que começar a pensar o que vale a pena renunciar e o que vale a pena manter pra você chegar aonde ali você quer chegar, e tudo bem demorar. Pra eu chegar aqui agora, gente, se passaram 30 anos. E conversando com os meus pais e falando com eles sobre toda essa questão da cidadania, e a gente lembrando de tudo que foi desde o momento que eu me mudei aqui para os Estados Unidos e todas as coisas que eu fui passando até chegar onde eu tô agora, cara, tiveram muitos momentos muito difíceis para mim, muito mesmo, em termos de saúde mental, em termos de vida pessoal e vida amorosa e saudade de casa e me sentir perdida e me sentir muito sozinha e um transtorno alimentar. Tiveram muitos passos. Não aconteceu do dia pra noite. Não foi assim, é um botãozinho e mudou. Mas eu quis muito. Me perguntaram, nossa, Lu, como é que você conseguiu correr 21 quilômetros com cólica? Eu corri porque eu quis muito. Vão ter todos os dias que eu vou correr 21 quilômetros com cólica de jeito nenhum, mas ontem eu quis muito. Ontem eu quis muito. E eu me via numa vida em que eu voltava pro Brasil e eu voltava a morar no Rio de Janeiro. E eu comecei a pensar, como que eu posso alinhar isso pra dar certo? E só o que eu posso dizer é que eu quis muito. E eu trabalhei muito durante esses 10 anos e fui mexendo os meus pauzinhos de maneiras diferentes. Eu saí muito da minha zona de conforto e eu fingi muito antes de conseguir. E eu me senti super impostora em vários momentos. E eu senti que eu tava enganando a mim mesma em vários momentos. E eu achei que eu tava conseguindo coisas que eu não merecia em vários momentos. E eu passei por todo esse processo que eu acabei de falar aqui pra você. Mas no final das contas, o que eu quero dizer é que eu quis muito. E eu comecei a agir, finalmente,
sem ressalvas, sem falsa modéstia, sem vergonha nenhuma, ou talvez com um pouquinho de vergonha, mas sem vergonha, eu comecei a agir como uma pessoa que eu queria ser. E aí, de repente, eu comecei a realmente virar ela. E agora eu me sinto muito mais perto daquela versão que eu imaginava do que eu tava 2, 3, 5 anos atrás, eu não tava nem remotamente perto. Seja delusional. Coloca na sua cabeça que você pode, se você quiser. Começa a dar os passos pequenininhos. Traça todos os passos. Não é pra você chegar agora e amanhã acordar e querer mudar toda a sua vida de uma vez só. Falei isso no episódio de autossabotagem. Você só vai se autossabotar se você tentar fazer isso. O cérebro não vai querer tanta mudança assim. É um passo de cada vez. Mas a gente pode começar, sei lá, tendo a mesma confiança de um homem hétero mandando currículo pra empresa. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que canalizar a confiança de um homem hétero top numa balada de quintaneja. É isso que a gente tem que fazer. É ser delusional a esse ponto. Porque se aquele homem acredita que ele tem todo o potencial que ele acha que ele tem, ele realmente acredita naquilo, quem é você pra achar que você não tem potencial? Você tem todo o potencial do mundo. Seja delusional. Pra você se tornar mais confiante, você precisa primeiro fingir que você é confiante. E tudo bem, não tem problema. Então, antes da gente terminar esse episódio, quero que você pegue sua caneta, pegue o seu papel, pegue um drinkzinho gostosinho de escolha e anota aí no papel. Em qual momento da sua vida você começou a desacreditar em si mesma? Eu acho que é importante você começar a pensar em todos os pequenos momentos, e pode ser que tenham sido uma sequência de momentos. Então pode ser quando você levou o seu primeiro pé na bunda, quando você foi rejeitada pelo grupinho de meninas na escola, quando um professor seu falou que você não tinha potencial para tal coisa, quando a sua mãe falou tal coisa. Podem ser vários momentos, mas eu acho que é importante a gente escrever quais são esses momentos que a gente foi começando a sentir que a nossa autoconfiança estava sendo aniquilada, para conseguir olhar com um olhar mais objetivo de adulto agora. Porque a gente guarda esses traumas com o olhar de criança e a vulnerabilidade de criança. Mas a gente é muito mais forte agora e a gente sabe melhor e a gente sabe quem a gente consegue enxergar mais a situação pelo que ela foi e não pela maneira como a gente recebeu quando aquilo aconteceu. E aí eu acho que quando você começar a olhar pra essa lista, você vai começar a perceber que, não, peraí, isso aqui nada a ver. Não, isso aqui foi o problema dessa pessoa, o problema não era eu. Nossa, esse cara aqui me dando um fora, pelo amor de Deus, tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. Graças a Deus que foi embora. E isso pode ser um ótimo exercício pra você começar a reconstruir a sua confiança em si mesma. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com as amigas. Comenta aqui no Spotify o que você achou, porque ajuda o Spotify a entender que você gosta desse conteúdo e passar para outras pessoas. E é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha uma ótima semana. Beijo de luz. Tchau!